Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais um Papo de Domingo. Antes de começarmos o Papo de Domingo, vamos para a prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço aos espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, por mais um papo de domingo, né? O objetivo desse papo de domingo é levar a informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Peço permissão a Deus para dar por iniciado mais um papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Comunicado, né? O filme Nosso Lar 3, a narrativa dele será desse livro aqui, Obreiros da Vida Eterna, psicografado pelo médico Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. Quem tem um livro, estude. Quem não tem, possa comprar, compre para estudar. E quem não possa comprar, entra na internet, que lá tem vídeos falando sobre o livro. Então vamos estudar. O papo de domingo de hoje é a indulgência, né? A indulgência, ela bem-aventurados, está nesse livro aqui, capítulo, está aqui nesse livro aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, autor Allan Kardec, capítulo 10, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, né? Então a indulgência está aqui, quem quiser dar uma estudada, né? A indulgência, ela é o que? Ela é a forma gentil da gente tratar o próximo, né? E na indulgência, a gente não pode, quando a gente tem uma relação com alguma pessoa, né, com algum próximo, esse próximo está, assim, vamos supor, é um viciado em sexo, é uma prostituta. A gente não pode sair ofendendo ela, sua prostituta, você isso, não, né? E não sair, porque a maioria das pessoas gosta de, principalmente quando ela vê uma programação falando de alguma coisa da televisão, ela gosta de fazer prejulgamento. E ela não julga os erros dela, só vai julgar os erros dos outros, né? Então ela fala de corrupção só dos outros, ela não fala dela. Ela sempre é a santa, né? Se alguma pessoa tem algum problema, ela fala que aquela pessoa está errada, tem isso, tem aquilo, ela faz julgamento. Às vezes a pessoa não está nem errada, mas é o julgamento dela, que ela acha, e ela não julga ela, só julga o próximo, então ela não está sendo indulgente com ele, né? Agora, é óbvio que cada um comete pecado, comete erro, vai ser julgado pelas leis de Deus. Ponto. Não precisa fazer acusações. Agora, nós podemos colocar o quê? Nós podemos colocar trazer determinados assuntos, né, para explicar, ou senão que aquela pessoa nos procura, olha, eu vivo assim, eu vivo assado. Eu vou precisar um exemplo aqui. Eu fiz um vídeo sobre prostituição, acho que foi ano passado, ano atrasado, não me recordo. Então, eu estava estudando, o que eu queria focar, dois assuntos. Queria focar o assunto da moça de Catanduva, né? Essa moça de Catanduva, ela quase que ela vira prostituta, porque existe um comércio dos homens, dos rapazes, né, que eles assim, andam bem vestido, aí dá uma cantada naquela moça, a moça fica toda encantada por ele, e a intenção dele não ter relação com ela, é pegar ela e vender para esses prostíbulos. E lá, nesses prostíbulos, eles vicia essa moça, vicia com drogas, com bebida alcoólica, né, e fica faturando, né, em cima dela, né. Ou quando não é isso, tem o caso daquelas moças que são abusadas pelos pais, pelos parentes, e aí quando ela vai se ver, ela está na prostituição. Então, eu
meu pensamento era dar a moça de Catanduva e falar isso naquela semana. Só que eu recebo um comentário, uma mensagem de uma moça que era prostituta. Então ela começa a falar da prostituição dela e eu começo a explicar para ela, né, que só que ela me fala a mesma coisa do que eu ia falar da moça de Catanduva. Só que a moça de Catanduva não chegou a ser prostituta. Porque na hora que ela estava sendo encantada, né, ela estava dentro de um trem, ela passou mal, vomitou em cima do rapaz. O rapaz saiu de lá, ficou chateado com ela, e então ela foi salva. Só que essa moça que me fez contato, ela falou que ela vivia na prostituição, né, mas não poderia sair mais. Ela falou por quê? Ela falou que tinha os mesmos vínculos que aconteceu, só que o dela, ela foi abusada sexualmente e depois foi levada para esse prostíbulo. Lá ela, pronto, não saiu mais. Né? E aí já tem outros vícios de bebidas, vícios de drogas, né? Que eles têm esse envolvimento. Então, quando essa pessoa veio falar comigo, né, eu expliquei para ela, mas não fiquei fazendo julgamento dela. Eu só expliquei para ela, né, os problemas todos, e ela falou que ela não poderia. Ela falou que era da Bahia e tinha vindo para o Rio de Janeiro. Ela falou que estava nessa vida e não tinha como sair mais. Até acredito nela. Porém, mas eu expliquei para ela, né, que aquilo é um vício, né? Eu expliquei tudo para ela, não julguei ela, né? Então eu fui indulgente com ela. Eu não cheguei a julgá-la porque ela está nessa vida, né? E por que ela está fazendo de coisas erradas, pecando contra as leis de Deus. Eu não fiz isso, né? Então é nesse contexto. É a mesma coisa também. Se a gente tem uma pessoa que é tutelada a gente, que é uma pessoa tutelada a gente, é uma pessoa que nos procura para pedir ajuda, né? Então a gente vai lá ajudar ela, dar palavra de consolo para ela, né? Explicar as coisas para ela, botar aí no caso ela é tutelada. Eu sabendo dos problemas dela, eu não posso dizer para ela que você julgar ela. Eu sabendo, eu posso explicar para ela os problemas dela. Eu não estou julgando ela, né? Eu estou explicando porque ela me procurou, eu tenho que dar uma explicação para ela. Então, nessa explicação, eu tenho que ser indulgente com ela. Eu não posso, por mais, eu tenho que procurar ser o menos possível, o menos que é difícil, rígido com ela, mas eu tenho que explicar a origem dela, dar toda a explicação para ela entender, né? Então é nesse contexto que a gente entra com a indulgência. Então a indulgência é nesse contexto, né? Não é a mesma coisa. A gente está dentro de numa fila do supermercado, aí chega uma pessoa lá, fura a fila. Aí que está na nossa frente ou atrás da gente, começa a discutir com a outra: você está furando fila, não pode isso. Eu não vou falar nada, né? Nem vou julgar, nem vou utilizar palavras grosseiras com aquela pessoa, que aquela pessoa está errada. Nem vou fazer isso. Agora eu não posso calar a boca dos outros, né? Eu não posso fazer isso. Então eu tenho que ser indulgente, né? Ali, no momento, o que é? Não ofender aquela pessoa que está errada. Se ela chegar para mim, próximo de mim, né, e falar alguma coisa, eu vou explicar para ela que não pode fazer isso e tal. Mesmo ela sabendo disso, mas eu tenho que explicar, né? Eu não posso ofendê-la, utilizar palavras ofensivas para ela. Eu tenho que explicar. Agora, com certeza, quando é uma pessoa não é uma pessoa errada, só comete erro e ela não quer entender, a gente vai ter que bater de frente quando a gente tem que falar com ela e dizer que ela está errada. Ela não aceita o erro dela. Por quê? Aí é diferente. Eu não estou julgando ela. Ocorreu uma oportunidade de eu falar a verdade para ela, ela não aceita a verdade. Então ela só quer fazer as coisas do jeito dela, errado, né? Aí eu estou sendo indulgente com ela, eu não estou fazendo julgamento dela, né? Então a indulgência, a gente tem que usar a caridade, né? A benevolência ao próximo, ser indulgente, né? Você está sendo indulgente com ele, né? E sem procurar julgar o seu problema,
né? Então isso aí que a gente, é complicado, mas a gente procurar não julgar, porque dar uma orientação é uma coisa, julgar é outra coisa. A pessoa nos procura e explica, pedindo uma explicação, a gente explica para ela. Realmente, aquela que só vai ficar revoltada com isso é aquela que não aceita a verdade, só quer ficar no erro, então ela não aceita. Isso que acontece hoje muito aí no mundo, não é só no Brasil não, no mundo inteiro. Eles querem fazer as coisas tudo errado do jeito deles, né? Eles cometendo crimes, né? E acham que estão certos, né? E não é por aí. Então a gente não pode fazer isso, mesmo sabendo que aquela pessoa é errada, e não falar para ela. Agora, se ela nos procura, nós vamos ter que falar a verdade para ela, explicar para ela o original. Agora, se ela não aceita, é complicado, né? Aí é a mesma coisa, você vai querer falar com um bêbado, né? E falar que a bebida faz mal, ele vai falar que faz bem, né? E tem que ficar bebendo mais. Aí não vai ter, ali não vai, a gente não vai ter condições de chegar a um acordo ali, né? Então não adianta nada falar. Se procurar, a gente tentar explicar da melhor maneira possível para ver se eles têm esse entendimento. Se não tiver, fazer o quê? Deixar para lá. Então é isso. Então a indulgência é a gentileza que a gente faz ao próximo, né? Sem procurar falar, julgar os seus problemas. Se a gente quer ser rigoroso, seja conosco mesmo, rigoroso com os nossos problemas, de não procurar fazer as coisas erradas, sim procurar fazer as coisas certas, né? Aí é outra história. Então é isso aí. Então eu não tenho mais nada para falar sobre o tema de hoje. Eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, por mais um papo de domingo. O objetivo foi atingido, eu ter levado uma informação para uma irmã ou irmão que estavam necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão a irmã ou irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia, amém.